humanidades, das ciências sociais. O que nós iremos abordar agora também tem uma grande relevância, a sua obra é de grande destaque para entendermos, compreendermos o funcionamento da sociedade. Eu costumo dizer que não há como nós termos uma compreensão mais nítida da sociedade sem que a gente tenha um conhecimento da obra de Émile Durkheim, francês Durkheim, que nasceu em 1858 e faleceu em 1917. A sua obra ela se concentra no que nós poderíamos denominar de uma teoria mais conservadora, de uma teoria influenciada pelo positivismo, principalmente, né, pelo positivismo, mas também pelo funcionalismo. É uma obra de grande relevo. Esse teórico, ele escreveu obras como Da Divisão do Trabalho Social, que foi sua tese de doutoramento, escreveu também As Regras do Método Sociológico, escreveu também obras referentes à religião. Então é um teórico muito importante. Esse teórico, de certa forma, assim como Max Weber, ele em boa medida desenvolveu as suas teses, suas categorias de análise, de certa forma também criticando Karl Marx, né? Portanto, é uma obra que, de certa forma, se permitiu, né, se concentrar em um lado, em um prisma, de certa forma, oposto da obra marxista. Enquanto Marx era um revolucionário, crítico do capitalismo, Durkheim, embora tecesse suas críticas, mas apontava em seu objeto uma análise mais organicista do funcionamento da sociedade a partir do próprio capitalismo. Portanto, Durkheim ele será esse teórico que apoiará em grande medida, né, o conservadorismo, o liberalismo, certo? Portanto, vamos lá, né? Durkheim como um grande pensador das humanidades. Vamos rapidamente discutir qual era o seu objeto, qual era o seu método, qual era a forma com que ele enxergava e descrevia a sociedade moderna. Okay? Pois bem, Durkheim, não vou abordar aqui os aspectos mais biográficos de sua vida, tá certo? Haja vista, nosso objetivo aqui é um resumo e tratar principalmente das categorias, dos conceitos que norteiam a visão durkheimiana sobre a sociedade, ok? Pois bem, Durkheim escreveu Da Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, O Suicídio também é uma obra muito importante, Educação e Sociologia, um dos grandes fundamentadores da pedagogia moderna, Educação e Moral, O Socialismo, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Sem dúvida, temos que dar destaque aqui às 3 primeiras obras, tá certo? Aquelas que podemos dizer que são os grandes pilares do pensamento durkheimiano. Pois bem, qual é o objeto desse teórico? Para ele, o seu objeto, o objeto de investigação e que deveria ser o objeto exclusivamente da sua episteme, do seu corpo teórico, principalmente no campo da sociologia, seria o fato social. E o fato social está bem descrito lá na obra As Regras do Método Sociológico como sendo todas as formas de pensar, sentir e agir de uma coletividade, dotada de 3 características: a coercitividade, a generalidade e a exterioridade, como vocês podem ver aqui no cantinho, tá certo? São todas as formas de pensar, sentir e agir dotadas dessas 3 características. O que seria, portanto, o fato social? Que é coletivo, emana da coletividade e os indivíduos apenas têm que aprender a absorver os fatos sociais para que estes possam conviver em sociedade. Nós podemos dizer que as regras, as normas, as leis, os costumes, os hábitos
são fatos sociais, no qual, quando nós nascemos, os fatos sociais já existiam e nós aprendemos eles a partir do processo de socialização que ocorre a partir da educação, seja formal, seja informal, seja sistemática, seja assistemática. Nos vestimos, falamos o idioma no qual onde nós nascemos, usamos uma moeda específica que circula em determinada economia, ou seja, nós somos levados a agir conforme o que determina a coletividade. Beleza? É o que ele determina como fato social, que nós devemos encarar, né, como geral, ou seja, a maioria segue e respeita. Ele é exterior a nós, quando nós nascemos ele já existia, os fatos sociais, assim como também ele é coercitivo. Se nós não respeitarmos o fato social, se nós seguirmos o sentido contrário que é determinado pelo coletivo, vamos sofrer uma punição, uma sanção. Okay? Portanto, o fato social ele emana da coletividade, nos moldando e exigindo que o nosso comportamento seja determinado em grande medida pelo que a coletividade diz que nós devemos realizar, como nós devemos agir. Assim como Durkheim, ele diz o seguinte, que nós devemos encarar o fato social como coisas, né? Como uma coisa que independe de nós para existir. Esse é um dos métodos mais importantes da análise durkheimiana sobre o fato social. Devemos encarar como uma coisa, algo que não depende de nós para a sua existência. Ele depende da coletividade, não de um único indivíduo, mas da soma de todos os indivíduos, ou pelo menos da maioria dos indivíduos que seguem o fato social. E quando nós não respeitamos o fato social, nós sofreremos uma punição. Nós poderemos, por exemplo, um dia qualquer, a gente decidir não respeitar o fato social, mas lembrando que poderemos sofrer uma coerção, uma punição ou uma sanção. Às vezes um olhar, uma fala de reprovação, ou até mesmo uma punição física. Okay? Portanto, o fato social durkheimiano é o objeto para este autor. Okay? E para que servem os fatos sociais, segundo Durkheim? O fato social ele serve para manter a sociedade em harmonia. Sem o fato social, a organização social seria impossível, né? Porque as regras, as normas mantêm a sociedade em harmonia, o que ele chama de cimento social. Essa cimentação dessa convivência se dá a partir da existência dessas delimitações que são determinadas pelo coletivo, ok? Cadê? Aqui. Bem, e quando, né, nós não respeitamos o fato social, quando nós ferimos a consciência coletiva em um grupo social, principalmente em sociedades pré-industriais, em sociedades inferiores, como aponta Durkheim, nós quando ferimos a consciência coletiva, seja a religião, seja a moral de um grupo social, seja a consanguinidade no qual nós fazemos parte de um determinado grupo, nós estamos cometendo crime. E numa sociedade inferior, o crime ele é reavido pela coletividade social, que ele vai chamar de direito punitivo. Muitas vezes o direito punitivo ele ocorre principalmente com a morte de quem cometeu o crime, e até mesmo se estendendo para os parentes de quem cometeu o crime. Mas se nós olharmos para as sociedades, para os grupos sociais aqui no interior do Brasil, até pouco tempo, para não dizer até poucos anos, era muito comum briga de família, onde era muito comum o derramamento de sangue aqui como meio de vingança para reaver a moral da família que foi afetada. E muitas vezes até mesmo afetando parentes de quem cometeu o crime. Okay? Então, o crime em Durkheim ele vai variar, né, no que diz respeito a esse avanço da sociedade. Quando ela
passa para uma sociedade moderna, avançada, em que o que mantém o cimento social já não é mais lá a consanguinidade, a religião, o que não mantém mais é as profissões, a semelhança entre os indivíduos. Agora, aqui na sociedade moderna, são exatamente o contrário, são as diferenças que são principalmente fruto da divisão social do trabalho, da divisão do trabalho social, melhor dessa forma em Durkheim, ok? Que é as diversas profissões que existem na sociedade moderna, na sociedade avançada, industrial, em que cada profissão exerce uma função muito importante para o funcionamento do organismo, sendo essas funções equivalentes aos órgãos, no qual o funcionamento depende de cada um dos órgãos. E todas as profissões se complementam, há uma interação, há uma interconexão ou uma interdependência entre as profissões para o bom funcionamento desse organismo numa sociedade moderna em que a solidariedade, para Durkheim, ela é orgânica, uma solidariedade no qual as profissões exercem essa cimentação entre os indivíduos, entre os grupos, entre as profissões para a manutenção da sociedade. E para Durkheim, é crime nesse tipo de sociedade moderna, avançada, quando o indivíduo desrespeita não a consciência coletiva, como naquelas sociedades inferiores, mas quando ele desrespeita uma lei determinada pelo Estado, que é a principal instituição que garante a harmonia, o que deve garantir a harmonia da sociedade. Portanto, é crime quando a lei ela é descumprida. E sabemos muito bem que quem pune aqui não é a coletividade, é o Estado que deve punir o indivíduo que desrespeitou a lei, que para Durkheim o Estado é essa instituição que representa o direito restitutivo na sociedade e que o indivíduo que comete o crime ele deve ser retirado da sociedade, dependendo, claro, do crime, para que este possa se ressocializar e retornar posteriormente para a sociedade. É claro que depende do tipo de sociedade, haja vista que há sociedades em que há pena de morte e prisão perpétua. Aqui no caso do Brasil, não. Então, a ressocialização, ela age com esse objetivo, ela atua com o objetivo de fazer com que o indivíduo pague pelo crime e retorne à sociedade. Portanto, quando Durkheim ele faz essa análise entre sociedades inferiores, sociedades avançadas ou modernas, Durkheim está, sem dúvida, discutindo a diferença entre o fato social entre as duas sociedades, a inferior e a moderna, o que mantém a sociedade inferior coesa em harmonia, o que mantém a sociedade coesa em harmonia dentro da modernidade. Portanto, é uma obra muito interessante, inclusive muito lida no direito, muito lida na sociologia, na geografia, na história, na antropologia, muito mesmo. Muitos antropólogos do funcionalismo se inspiraram na obra de Durkheim, assim como seu sobrinho Marcel Mauss. Fica a dica aí para uma leitura bem interessante. Tá certo? Então, nós temos um pensador de grande relevo com uma obra que ainda hoje é lida e deve ser lida para que nós tenhamos uma compreensão mais aprimorada, mais apurada e profunda da sociedade. Claro que ele sozinho não dá de conta, ele não dá de conta sozinho de descrever a sociedade, até mesmo porque, falecido em 1917, lá para cá, muito mudou, muito se transformou, mas ainda é um clássico das humanidades, é um clássico da sociologia e que merece ser lido, ok? Então, essa é a nossa breve abordagem do Durkheim e, claro, não esqueça a importância na sua obra, que é o fenômeno do suicídio, que para ele é um fenômeno relativamente normal em todas as sociedades, mas, no entanto, sofre alterações dependendo das desarmonias sociais. Haja vista que, para este teórico, o suicídio é um fenômeno da sociologia, é um fenômeno
que não é exclusivamente da psicologia, haja vista que a causa, os causadores residem no funcionamento da própria sociedade, no qual ele classifica o suicídio em altruísta, egoísta e anômico. O altruísta é quando o indivíduo ele tira a sua própria vida em nome da coletividade. O egoísta é quando o indivíduo tira a sua vida por não se encaixar, por não se enquadrar na sociedade. E o anômico, quando a sociedade está vivenciando grandes turbulências econômicas, políticas, culturais e